Poucos versículos na Bíblia causaram tantas controvérsias quanto Mateus 16 e 18, onde Jesus disse: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Afinal, a quem ou que se refere Jesus quando diz esta pedra? Antes de irmos para as possibilidades, é fundamental observarmos o contexto. Aqui em Mateus 16, Jesus estava perguntando aos seus discípulos o que as pessoas pensavam a respeito da identidade do Filho do Homem. Os discípulos ofereceram algumas possibilidades da compreensão popular a respeito de Jesus. Para alguns, ele era João Batista, Elias, Jeremias ou algum outro profeta. Então Jesus redirecionou a pergunta: Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro então respondeu pelos 12: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus aprovou Pedro por identificá-lo corretamente, enfatizando que seu discípulo não havia descoberto esta verdade humanamente. Em vez disso, esta verdade havia sido recebida por revelação divina, da parte do Pai Celestial. Usando um jogo de palavras, Jesus dá um novo nome a seu discípulo Pedro, do grego Petros, e promete estabelecer a igreja do Messias sobre esta pedra, do grego Petra. Contexto rapidamente explicado, vamos às opções do que ou quem seria esta pedra. Segundo a interpretação protestante comum, Jesus é a pedra. Essa interpretação vai dizer que Pedro é Petros, que no original significa uma pedra pequena, Jesus é Petra, a rocha, no original uma pedra grande, ou seja, Jesus estava dizendo, tu és uma pedrinha e eu sou a rocha, e é sobre esta rocha, que sou eu, que edificarei minha igreja. Dessa maneira, a afirmação de Jesus não é sobre um papel especial de Pedro, mas sobre o próprio Jesus como a pedra angular da igreja, como é dito em diversos textos bíblicos. Isso faz sentido porque, se formos observar as 12 vezes em que a palavra pedra aparece no Novo Testamento, ela estará sempre se referindo a Jesus e nenhuma vez a algum homem. Além do mais, observando o resto do texto, é possível ver que sempre que Jesus se refere a Pedro nesses versículos, ele utiliza você, porque então, só nesse caso, ele estaria utilizando esta. Essa visão, apesar de muito comum, vai apresentar seus defeitos, apontados principalmente pelos católicos. Primeiro, porque o pronome demonstrativo esta é usado para antecipar o referente, um termo do texto, ou para retomar o referente mais próximo. Ou seja, nesse caso, fica evidente que esta só pode estar se referindo a Pedro. Se Jesus quisesse se referir a si mesmo, por que ele não utilizou outra palavra? Além do mais, em todos esses versículos, Jesus está falando sobre Pedro, porque então, só nessa parte específica, ele estaria falando sobre si e depois voltaria a falar sobre Pedro novamente. Esta interpretação parece mais uma tentativa de se esquivar da interpretação católica romana do que uma exegese plausível do texto bíblico. A segunda interpretação da Igreja Católica Romana é que esta pedra se refere a Pedro, que seria o primeiro Papa e teria dado início à sucessão apostólica. Jesus, então, teria instituído uma linha oficial intacta de sucessores de Pedro e de outros apóstolos até os bispos atuais da Igreja Católica Romana. E eles têm boas razões para chegar à conclusão de que esta pedra é Pedro. Primeiro, como já foi dito, os versos 17 ao 19, é possível ver que todo o discurso de Jesus é direcionado à pessoa de Pedro. Além do mais, ao contrário do que pensam muitos evangélicos, Jesus e Pedro não estariam conversando em grego, que foi a língua em que o Novo Testamento foi escrito, e sim em aramaico, a língua comumente falada por eles. De modo que aquela diferenciação entre pedrinha e pedrona não estaria no diálogo original entre Jesus e Pedro, em que Jesus possivelmente utilizou a palavra aramaica kefa para os dois casos. Além disso, a diferença da utilização de Petros e pedra seria apenas uma questão de conjugação. Como Jesus está falando de Pedro, o autor conjugou Petra para Petros, masculino, e na continuação voltou a falar Petra, que é o feminino. Ou seja, não seria uma diferença entre pedrinha e pedrona, mas meramente uma questão de conjugar a palavra em masculino e feminino. Mas o que parece ser bons argumentos do catolicismo a respeito do papado de Pedro e dele como fundamento da igreja, começa a desmoronar quando olhamos o texto mais de perto. Digamos que Pedro foi mesmo a rocha referida por Cristo no texto. De que maneira isso implicaria que ele foi o primeiro Papa? O que o Novo Testamento mostra é que Pedro foi o primeiro a fazer essa confissão formal e que a proeminência dele continua nos primeiros anos da igreja. Mas ele, junto com João, foi enviado por outros apóstolos e depois ele teve que prestar contas de seus atos à igreja de Jerusalém. Ou seja, ele não era uma super autoridade.
tendo sido ainda depois repreendido pelo apóstolo Paulo. Logo, se observar dentro da Bíblia, ele não tinha esse valor todo como se fosse um papa. Ou seja, fazer a implicação de que Pedro, por ser a pedra, foi o primeiro papa é um erro gigantesco. Além disso, olhando alguns versículos abaixo do nosso texto base, veremos Jesus dizendo que Pedro era Satanás e uma pedra de tropeço para ele. Aí surge a pergunta: como assim? A pedra de fundação da igreja seria uma pedra de tropeço. Então Pedro seria a pedra de tropeço ou uma pedra de fundação? Jesus poderia realmente fundar a igreja sobre um indivíduo tão fraco como Pedro? Assim, a interpretação católica também se mostra falha. Uma segunda interpretação protestante popular diz que esta pedra não é Jesus nem Pedro, mas a confissão de Pedro sobre a identidade de Jesus. O problema dessa visão é que a conjugação utilizada aqui é I, no original em grego koine kai, que é uma conjugação aditiva, ou seja, está fazendo um acréscimo a algo que estava sendo dito antes. Como nesse texto Jesus estava falando de Pedro, acabamos caindo no ponto de vista católico novamente. Caso fosse uma conjugação adversativa, por exemplo, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, a coisa mudaria. E possivelmente Jesus estaria realmente falando da confissão de Pedro. Mas não é esse o caso. Uma outra interpretação possível junta essas três interpretações em uma só. A pedra é Pedro, na autoridade de apóstolo, não de indivíduo, confessando Jesus como Senhor. O principal sustentáculo para essa perspectiva pode ser visto no papel histórico salvífico evidente que Pedro desempenha no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos e na primeira metade do livro de Atos. A sua relevância é perceptível de vários modos. Ele é o primeiro a anunciar o Evangelho aos judeus. Junto de João, ele confirma a inclusão dos samaritanos na igreja. Enfim, ele é um instrumento para a conversão dos primeiros gentios. Essa narrativa vívida no livro de Atos demonstra como as chaves do reino foram usadas para edificar a igreja. E embora todos os apóstolos fossem ativos, o destaque de Pedro em vários pontos cruciais é incontestável. O exemplo de Mateus certamente situa Pedro entre os 12 apóstolos. Tal como eles, Pedro compreende algo da importância de Jesus e seu ministério, embora também compreendendo erroneamente muitas coisas. Mas uma interpretação adequada da afirmação de Pedro deve reconhecer o privilégio de Pedro entre os discípulos. Ele pode ser tanto um porta-voz quanto um líder entre os 12. E realmente é. Tanto que Jesus o louva individualmente e lhe dá um novo nome, por causa da sua confissão. Assim, esta pedra é de fato o discípulo de Cristo, agora chamado Pedro, do grego Petros. No entanto, a razão da promessa de Cristo de edificar sua igreja sobre esta pedra, do grego Petra, é Pedro em virtude da sua confissão como apóstolo. E este projeto de edificação utiliza as chaves do reino dos céus ao evangelho ser anunciado em todo o mundo. Chaves essas que não pertencem somente a Pedro, como a Igreja Católica gosta de representar, mas a Igreja de Cristo, conforme Mateus 18 e 18. Essa expressão não dá sustentação à interpretação católica romana de que Pedro foi o primeiro Papa, o vigário de Cristo, o cabeça infalível da Igreja, assentado sobre a sucessão apostólica e exercendo a autoridade divinamente conferida por possuir as chaves do reino. Ao contrário, esta pedra é o fundamento da Igreja que Jesus tem edificado e continua a edificar. Resumindo, esta pedra é Pedro no seu caráter de apóstolo em face da sua confissão em Jesus Cristo.